Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma implementação de um cronômetro, né? Como o nome já diz, serve para contabilizar a passagem de tempo em certa situação. Esse código, né, essa classe foi baseada na classe TopWatch, que tem na V3Dev, a ideia, só que ela foi melhorada para poder salvar também cronômetros que existem independente da execução do programa. Qual que é a vantagem disso? Se você usar esse modo e fechar o programa e reiniciar ele, a sua contagem de tempo continua antiga, para você saber quanto tempo passou em determinada ação. Por exemplo, quanto tempo de pista você já tem, isso ajuda muito, né? E claro que ele também funciona como um cronômetro simples, onde você quer contabilizar um tempo passado só naquela execução principal, então você também consegue criar isso. E como é que ele funciona? Bem, a gente então tem que importar ele dessa forma, tá? E aqui eu criei um relógio 1, por exemplo, e eu pego da classe cronômetro, e aqui eu coloco um nome de arquivo onde eu vou armazenar esse dado permanente aí na execução do programa, tá? Assim que eu crio o cronômetro, quando eu quero passar a usar ele, eu tenho que chamar a função carrega. Nesse tipo de cronômetro aqui, que tem um arquivo já. Essa carrega, ela olha se esse arquivo existe. Se ele não existe, quer dizer que o cronômetro vai ser iniciado do zero a partir desse momento. Então, ele cria esse arquivo e já começa a contar a partir do zero. Então, a gente vai rodar agora para vocês analisarem o código. Comecei a execução, vamos ver se vai. Deixa eu botar para rodar de novo aqui. Foi. O que temos aqui, ó? Deu 2003, isso tempo é em milissegundos, tá? Por que ele fez isso? Ó, eu criei o cronômetro, não existia esse cronômetro ainda, então ele foi criado aqui. O botão para cima não foi apertado para apagar o cronômetro, eu vou falar mais sobre isso, então eu esperei 2000 e eu imprimi o tempo do cronômetro. O programa está rodando ainda por essa parte de baixo aqui, mas agora eu vou voltar, vou matar o programa aqui, ó, e vou iniciar ele de novo. Só que dessa vez o cronômetro já existe, então o tempo está contando. Então agora se eu rodar F5, não pode aparecer 2000, mas tem que aparecer um tempo maior, que é o tempo desde a inicialização da versão anterior, ou seja, já teve 37 segundos, né? E se eu precisar de resetar esse cronômetro, né? Eu vou começar uma pista agora, eu tenho que resetar. A gente pode usar uma função, por exemplo, da seguinte situação num programa específico, né? A gente verifica se um botão foi apertado, quando ligou, qualquer coisa assim, a gente apaga ele. Dessa forma, chama a função apaga. A partir do momento que eu chamo a função apaga, esse cronômetro para de funcionar. Ele só volta a funcionar no mesmo programa se ou eu chamar o carrega de novo ou a função inicia, tá? Ambas vão fazer aí a mesma coisa nesse caso. Então eu vou matar aqui agora e vou rodar o código de novo. E ele tem que imprimir perto de 2000. Por quê? Eu apaguei o cronômetro. Eu não apaguei não? Não, eu não apaguei, eu esqueci. Vamos rodar aqui de novo, apagando. Ó, apertei F5, vou segurar para cima. Olha lá, o cronômetro foi apagado, beleza. Então, aí ele imprime até none, porque é o tempo, tá? O tempo não existe, então o none é por isso, não tem tempo, porque ele não está iniciado, porque eu acabei de apagar ele. Então agora eu vou apertar F5 de novo para rodar, ele tem que dar perto de 2000, que é o tempo de execução, tá vendo? Então ele funciona. Agora o código está travado nesse while aqui. Nesse while tem um teste de um cronômetro normal sem gravar em arquivo, tá? Então eu simplesmente crio o cronômetro aqui sem passar o nome, iniciei ele, então ele passou a contar o tempo a partir desse momento. Se eu apertar, ele está nesse while truque, ó. Se eu apertar para baixo, ele mostra o tempo. Eu apertei para baixo, ele está mostrando o tempo que passou. Deixa eu travar a tela aqui. Para baixo ele mostrou o tempo que passou, então ele está passando o tempo aí. Tá, ó, 30 segundos, 31. Se no momento que eu aperto para cima, eu reseto ele e ele continua contando, ó lá, ó, do zero. Então ele, ó, passou o tempo, ó, cima, baixo, tá vendo? Não deu um segundo, ó, cima. Ó lá. Então assim você consegue criar uma repetição, uma passagem de tempo aí, dependendo de qualquer situação. Eu vi um cruzamento, eu vi um verde, qualquer coisa assim, eu posso iniciar um cronômetro e saber quanto tempo passou, né? E passou alguma coisa, eu posso dar um reset, certo? Então isso funciona muito bem. A gente pode ter vários cronômetros, vários programas podem acessar o mesmo cronômetro. Se for arquivo, é só passar o nome dele aqui que você quer, certo? Então eu posso ter o cronômetro 3 aqui com outra coisa aqui, né?
qualquer nome aqui, lá, e eu vou ter, e ele vai criar esse cronômetro novo, se eu quiser, tá bom? Bem, é isso então, assim, para funcionar com cronômetro. Essa classe ajuda muito. E o que a gente tem no código aqui? Muito simples. A gente tem a classe cronômetro, a gente tem a função que inicia, que apaga, que reseta, que retorna o tempo, que salva, mas vocês não precisam de preocupar com essa função, porque ela é chamada onde precisa, e o carrega, que é para carregar o arquivo, né? Lembrando, então, que se o arquivo existe, ele pega o valor, se não, ele cria um novo e já salva ele com esse valor salvo direitinho lá do tempo inicial. Então é isso, espero que essa classe ajude muito vocês.